igreja, nunca fui ex-nada, né? Costumo dizer, nunca me desviei, nunca fiz nada de É uma errado. coisa boa. Nunca fiz nada de errado assim. Sempre um pecador, né? Somos pecadores, mas nunca me desviei dos caminhos do Senhor, mas faltava algo dentro de mim, sabe? Eu cresci dentro da igreja, então para mim era comum esse ambiente do culto, de frequentar a igreja. Então, para mim, se tornou algo mecânico, né? A gente ia nos cultos 3 vezes na semana, cresci dentro da igreja, nos trabalhos da igreja, sempre fazendo parte ali do louvor, do grupo de jovens. Mas a minha vida mudou mesmo, pastor, quando eu tive um encontro real com o Espírito Santo de Deus. Foi a partir desse encontro que a minha vida espiritual de verdade começou. E eu perdi muito tempo, né? Porque o meu encontro com o Espírito Santo foi com 19 anos de idade, 18, 19 anos de idade. Como Então, foi esse encontro? eu perdi muito tempo, né? Se eu tivesse conhecido o Espírito Santo bem antes, né, numa experiência real e profunda, talvez eu teria muito mais longe hoje. Mas meu encontro com o Espírito Santo aconteceu assim. Teve um encontro de avivamento na cidade de Araçatuba. Aí veio os pastores de Toronto, do Canadá, com o Ministério Íntimos do Pai, o apóstolo Geraldo Denardi, né, que foi o homem da unção que marcou a minha vida, né? Eu quero dar honra a ele aqui. O apóstolo Geraldo Denardi foi o homem da unção que marcou a minha vida. E eram 3, 4 dias de evento. Meu pai me chamou para ir, eu falei assim, eu não quero ir. Não gostava de evento, essas coisas. Ainda mais porque eu não ia tocar, não ia fazer nada lá. Então não tinha por que eu ir. Ele falou assim, não, vamos, vamos. De tanto ele me chamar, eu falei, eu vou para agradar você, mas eu não quero ir. Eu fui para agradar o meu pai. Aí chegou lá no primeiro dia, o que eu fiz? Como um bom músico de igreja tradicional faz. Eu ouvi o louvor, acabou o louvor, eu fui para fora do culto. Fiquei lá fora da igreja. E os pastores pregando, ministrando. Mas no final, pastor, o que eu vi me chamou a atenção. Eu vi as pessoas sendo tocadas pelo poder de Deus. Pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Pessoas caindo no chão, recebendo dente de ouro. Azeite multiplicando na taça. Eu vi coisas ali que eu não era acostumado a ver. Né? E aquilo, quando eu vi, acendeu uma fagulha dentro de mim. Eu falei, peraí, existe algo muito maior do que eu conheço. Eu nunca vi isso aqui. Eu quero isso para minha vida. Eu ainda tenho 3 dias de evento. Amanhã eu quero chegar mais cedo. Aí eu conversei com o filho do pastor, que eu tava na casa deles, né? Você consegue me levar mais cedo pro evento amanhã? Porque eu preciso receber. Eu preciso disso aí. Eu quero isso aí. Quero esse fogo aí que eles estão falando. Aí consegui chegar mais cedo, só que eu peguei do meio para trás. A igreja era muito grande, muito extensa. Falei, mas tá bom, para quem tava lá fora do culto um dia antes, já tá lá no meio do povo. E aí o pastor pregou, ele pregou sobre ouvir a voz de Deus. As minhas ovelhas me ouvem, elas conhecem a minha voz e eu as conheço. E aquela palavra entrou no meu coração. Eu falei, Senhor, eu quero realmente, a partir de hoje, saber te ouvir. E eu quero te ouvir, eu quero te conhecer, quero que o Senhor me conheça. Porque até agora eu não te conheço. Eu só sei de ouvir. Eu sei, eu entendo, eu tenho entendimento da palavra, porque meu pai me ensinou muito bem as escrituras. Sempre fui fundamentado na palavra. Mas eu quero te conhecer de verdade. Eu quero ter um encontro real. E aí o pastor Denardi pegou o microfone. Ele falou assim, quem quer ser batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente agora. Pastor, eu saí correndo assim, atropelando as cadeiras, atropelando o povo, empurrando. Falei, eu quero, deixa eu ir, deixa eu passar. Cheguei lá. Aí ele falou assim, todos deem as mãos, vocês que estão aqui na frente, todos deem as mãos, porque o fogo do Espírito Santo passa de um para o outro. Aí ele falou assim, eu não quero que vocês falem nada em português a partir de agora. Orem em línguas. Não fale glória, não fale aleluia, não fale nada em português. Só orem em línguas. Aí o povo começou a orar em línguas. Eu olhando do meu lado, a pessoa orando em línguas, na frente orando em línguas. Eu falei, agora deu. Eu não sei falar, eu não sei como que faz isso, não. Aí eu me lembrei da palavra, pastor. Aqui vai uma chave. Você acessar a palavra de Deus. Quando você acessa a palavra, você consegue acessar as promessas. Eu falei assim pro Espírito Santo. Espírito Santo, a tua palavra diz que nós precisamos crer
na palavra do profeta. Tô até sentindo um som aqui, pastor. Tá, agora. E eu falei assim pro Espírito Santo, o teu profeta falou para orar em línguas. Eu não sei, mas eu quero obedecer. Pá! O fogo do Espírito Santo caiu sobre mim. Pá! Comecei a falar em línguas. Falei assim, eu quero obedecer. Quando eu falei, eu quero obedecer, o Espírito Santo veio e me tomou. Eu comecei a falar em línguas, aquele fogo me queimando por dentro, assim. Aí vem o diabo, né? Soprar no meu ouvido. Você quer tanto isso que você tá inventando essas línguas. Você tá falando da sua alma. E começou a jogar setas na minha mente. Aí mais uma vez eu fui para a palavra. Eu falei, Espírito Santo, tua palavra diz também que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. E eu não quero fazer isso. Se o que eu tô fazendo é da minha vontade, eu tô falando porque eu quero e eu tô inventando isso, que pare, porque eu não quero pecar. Mas se é teu Espírito Santo, não deixe isso parar nunca mais. Aí novamente veio uma nova onda de fogo sobre o meu corpo, assim, eu pegando fogo mesmo, derretendo. E as línguas fluindo, 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 fluindo. Quando eu vi, eu tava no chão. Aí veio uma pastora, não sei da onde, não sei quem, pôs a mão no meu peito e falou assim no meu ouvido: você pediu, o Espírito Santo te deu. Não deixe esse fogo apagar nunca mais. Forte. E ali começou a minha experiência com o Espírito Santo, porque naquele dia, no outro dia do evento, eu já estava lá no altar junto com os pastores. Meu pai estava lá, eu acessei, né, por meio dele, o altar. Aí um pastor pegou e começou a ministrar em mim. E ele falou assim, receba. Aí eu já fechei meus olhos, né, queria usar o dom, comecei a falar em línguas, não. Para, só recebe agora. Você não é para você orar. Aqui já vai outra chave. Tem hora que não é para você orar, tem hora que é para você ser ministrado. Tem hora que é para você parar e receber o que Deus tem para liberar. Ele fechei os meus olhos, fiquei ali esperando, né, o que ia acontecer, tudo novo para mim. E ele pegou, acho que por um direcionamento do Espírito Santo, ele mandou alguém jogar água na minha cabeça. E eu de olho fechado, tava esperando nada disso acontecer. Quando eu senti água gelada batendo na minha cabeça, ele deu um grito: cheio! Eu voei com cadeira e tudo 3 metros para trás. E eu parecia que eu tinha colocado as 2 mãos assim num fio de alta tensão. Eu comecei a tremer e gritar. Porque doía até meus ossos. Doía meu corpo inteiro, mas era algo tão bom que eu não queria que parasse. E eu gritava, ai, continua, Deus. Ai, continua, Deus, continua. Doendo, mas não querendo parar. Doendo, eu não queria parar. Assim, ali eu senti o que era o peso da glória de Deus, o poder de Deus realmente ali. Eu senti no meu corpo. E a partir daquele dia eu falei, Senhor, eu nunca mais quero ficar sem isso. Eu nunca mais quero ficar longe da tua presença, longe da tua glória, do teu poder, eu quero mais. E a partir daquele dia, pastor, eu me tornei um fominha. Por mais do fogo de Deus, do Espírito Santo, da unção. Então ali eu comecei a buscar, me alimentar e as experiências começaram a acontecer. Eita glória, é forte essa experiência. E pro chamado, você já fez de pastor, teve essa experiência sobrenatural, demorou muito, foi rápido, para o ministério, pastoral, profeta, agora você como profeta, como foi essa jornada pro chamado? Eu sempre fugindo. Né? Como Jonas, eu fazia como Jonas, eu fugia. Eu falei, Deus, eu não quero isso. Mas por quê? Eu quero a tua presença, eu quero a tua glória, mas eu não quero ministério. Eu vi meu pai sofrer muito no ministério, sabe? Ser muito machucado por pessoas que sentaram na mesa dele. As coisas que eu vi meu pai passar por amor ao evangelho, eu falei assim, eu não quero passar isso aqui. Então assim, eu precisei ser curado no meu coração por coisas que a igreja fez com meu pai, sabe? Então foi aqui que eu precisei ser curado pelo Espírito Santo. E por causa disso, eu não queria o chamado. Eu rejeitava. Né? Eu não tava nem aí para as pessoas. Eu só queria mais do Espírito Santo para mim. Mas eu não queria transbordar em outras pessoas. Então eu tinha uma resistência de pregar, de ministrar as outras pessoas, de ensinar o que eu sabia. Porque eu queria para mim. Só para mim. E sempre fugindo do chamado, e Deus me chamando, e ele foi apertando as coisas. Né? Aí eu peguei, fiz teologia, fiz o seminário da igreja. E aí chegou o dia de ser levado a pastor. Né, de ser ungido a pastor na convenção. E eu fui para a convenção para ser ungido a pastor, ser levado a obreiro, entrar no ministério, por causa do meu pai. Queria, assim, agradar meu pai. Mas não era o que eu queria.
E eu tava fazendo tudo pra agradar meu pai. Mais nada. Mas eu não queria o chamado. Eu falei assim, eu vou ser ungido, mas eu nunca vou entrar nessa barca. De ir pro ministério, de ministrar pessoas. Eu não quero isso pra minha vida. Mas aí o Espírito Santo me quebrantando por dentro, trabalhando por dentro. E chegou o dia da convenção. A gente tava lá na fila para ser apresentado, né? Porque a nossa igreja, ela não unge a pastores, ela apresenta, você é obreiro, né? E depois você vai sendo elevado a outros cargos. E eu falei assim pro Espírito Santo, eu sabia que eles não ungiam na primeira apresentação, né? Eu falei, Espírito Santo, se o Senhor realmente quer que eu seja um pastor, que eu viva da tua obra, eu não quero fazer sem unção. Eu tenho que ser ungido aqui hoje. Não importa como o senhor vai fazer. Se o senhor vai levantar alguma pastora no meio do povo com óleo ungido, vai vir até mim me ungir pastor. Não sei como o senhor vai fazer, mas se eu não for ungido, se eu não receber unção na minha cabeça hoje, com óleo, eu não vou para a obra, eu não vou para o ministério, eu não vou ministrar ninguém a partir de hoje. Porque eu sabia, eu já joguei algo que era impossível ali de acontecer. É uma estratégia. Era a minha estratégia. Eu não vou receber, não vou fazer. Não vou fazer. Eu já joguei algo impossível para ele, porque eu sabia que muito improvável de acontecer. Aí, pastor, o que aconteceu? O presidente da igreja pegou o microfone. Irmãos, em 20 anos, 30 anos de história, a gente nunca ungiu os obreiros. Nessa convenção nós vamos fazer diferente. Olha só, pastor. Aí não tinha como negar mais o que o Espírito Santo fez. Assim, todos os pastores da igreja, os líderes, os bispos, fazem aqui, 2 linhas aqui, fizeram uma coluna, uma passarela, né? Um túnel. Faz um túnel aqui. Cada um tava com um vidrinho de azeite. Aí tinha lá uma fila de mais de 120 pastores lá, um túnel. Assim, os obreiros vão passar no meio desse túnel e serão ungidos por todos os pastores, líderes da igreja. Eu pedi uma pessoa para me ungir. Mais de 150 pessoas pôs a mão na minha cabeça e me ungiu com óleo. Aí eu falei, Espírito Santo, não tem como fugir mais. Depois dessa, eu pedi uma. Foi mais de 150. Aí ele falou, não tem. Aí eu me entreguei. Aí eu falei, tá bom, Espírito Santo. Aí o Espírito Santo foi ministrando, né? E um dia um amigo foi em casa, na hora do almoço, falou assim, o que você tá fazendo? Você carrega muito de Deus e você tá retendo isso. Você não é uma represa. Você tem que transbordar isso para outras pessoas. Você tá perdendo tempo, você podia estar discipulando, você podia estar ensinando, e você tá retendo isso para você. E um dia Deus vai te cobrar disso. Aí aquele dia aquilo entrou como uma flecha assim dentro de mim, sabe? Como uma espada mesmo entrando assim no espírito. Falei, Espírito Santo, eu entendi. A partir daquele dia, eu comecei a ensinar tudo que eu sei. Comecei a escrever livros, apostilas. Aí o Espírito Santo me direcionou a abrir um canal no YouTube. Cara, eu sempre fui muito reservado. Nunca gostei de tirar foto, vídeo. É coisa que eu não gosto de aparecer. Mas o Espírito Santo me levou para a internet e falou assim, você precisa abrir um canal e eu quero que você ensine, que você levante discípulos, que você levante profetas, que você ensine e passe aquilo que você está recebendo. Então, por um direcionamento, eu comecei a ensinar. Mas, assim, eu não tinha isso como um sonho de vida, um projeto meu. Então, eu abri mão dos meus projetos para viver o que Deus tem para mim. E como foi que você é profeta, né? E você mora lá no interior de São Paulo, como é o nome da cidade? Dracena. Dracena. Aqui em São Paulo, na capital, tem igreja de todo tipo, né? Mas imagino que lá Dracena, alguns anos atrás, ou talvez até hoje, não tem tantas igrejas assim de vários tipos. Você foi caminhando para o profeta. Você teve contato com algum profeta, leu algum livro? Como veio esse entendimento? Fala assim, eu sou um profeta. Como veio esse entendimento que você tem um chamado para ser profeta? Então, lá na nossa região, as igrejas são bem tradicionais, né? Assim, não tem muito esse mover do Espírito, ministrada, unção. Eles acreditam nos dons, mas ao mesmo tempo não, sabe? É meio teórico. Isso, é mais na teoria do que em prática. Então ali eu me via um peixe fora da água, né? Não tinha quem me ensinasse ali. E eu comecei a buscar no Espírito Santo. Não tinha ninguém para ensinar. Aí eu falei, Espírito Santo, então o Senhor me ensina. Porque o que eu vi lá é algo que eles não vivem aqui nessa região. E eu quero viver isso aí.
Eu quero isso para minha vida, o meu estilo de vida, né? Então eu comecei a assistir os vídeos do apóstolo Denardi, que era o meu homem ali de exemplo da unção, né? Foi o homem que marcou minha vida, que através da ministração dele eu fui cheio do Espírito Santo. Então eu comprei todo o material dele. Todas as apostilas e cursos dele eu fiz, comprei. E começou ali. A partir desse material, eu comecei a mergulhar, estudar, e junto com o Espírito Santo. E aí veio a oração em línguas. Conheci o Dave Robertson. Eita, glória. Aí li o livro dele. Eu falei assim, então esse aqui é o caminho. Esse aqui é o caminho para mim seguir e trilhar. E aí eu comecei a orar em línguas. Orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. Quanto tempo por dia? Pastor, na época Deus me pediu para entregar o meu emprego. Eu entreguei. E eu fiz exatamente igual o Dave Robertson. Eu morava em cima da igreja, recém-casado. Eu descia para a igreja e passava o dia. O horário que eu fazia no serviço, eu orava em línguas dentro da igreja. Ficava o dia inteiro ali, orando em línguas. Parava 1h30, tomava um chazinho em casa, descia novamente para a igreja e ficava orando em línguas o dia inteiro. Orando em línguas e adorando, né? Adorava, cantava um louvor, orava em línguas. Aí cantava em línguas. Aí daqui a pouco eu tava chorando, deitado no chão, não aguentando o peso da glória. E aí é como se o meu entendimento abrisse, sabe? Enquanto eu orava em línguas, parece que a Bíblia ela fosse aberta na minha mente e Deus ia trazendo os versículos, as conexões, ia me dando assim, realmente era um entendimento que eu não tinha antes e de repente eu sabia. 10 minutos antes eu não sabia sobre aquele assunto e de repente baixava um download do céu e eu entendia. Ficava claro como uma água limpa para mim. Meu Deus, isso aqui teve aqui tanto tempo, eu não entendia isso. E aí começou a vir as revelações e pelo Espírito ele foi me ensinando os caminhos. Mas isso foi por causa da oração em línguas. Ela tem o poder de abrir o teu entendimento, né? Ela traz a revelação do céu, ela traz direcionamento. E ali o Espírito Santo foi me ensinando, foi me dando experiências. E com as experiências ele trazia a base bíblica para mim. E nisso ele foi me levando mais para o profético, né? Começou a me ensinar a respeito dos sonhos, das visões, e depois veio o ministério angelical. Falando pro pessoal, o Denardi, que ele fala, o apóstolo Denardi, fez um podcast com a gente, 95, contando, foi muito forte também. Então, se você quiser depois, vai na playlist podcast completo e vai lá no número 95. Para quem não conhece o Denardi, quem conhece já sabe que é um homem da unção, e eu acho que mais de 40 anos viajando o Brasil e o mundo, transbordando dessa unção. Mas se você não conhece, vale a pena assistir número 95. E é interessante que você, profeta Johnny, falou que vê os sonhos, vê as visões, tem livros sobre essa área, mas eu vou deixar os sonhos e as visões para fazer o podcast número 2 com você. Aleluia. Nós queremos se aprofundar isso dos anjos, porque sonhos e visões, eu acho que é muito falado, né? É mais falado, né? É mais aceito também, até em algumas igrejas que não acreditam. Mas anjos é meio polêmico, alguns não aceitam. Parece que agora está aceitando algumas igrejas. Mas quando você começou a entender sobre os anjos, eu acho que não tinha muito assunto, muita igreja falando isso. Tinha igreja falando isso, pessoas falando, ministrando sobre anjos, quando você começou a ter esse entendimento? Pastor, não. Nem a respeito de sonhos na época. Nem sonhos? Nem, eu não via ninguém falando sobre sonhos nas igrejas, nem sobre anjos. Então, tipo, era algo que eu procurava, mas achava assuntos, assim, esotéricos. Né? Você procurava no YouTube ou livros, você ia achar coisas do espiritismo, assuntos esotéricos que não tinha nada a ver com Deus, com a palavra. Mas por que eu fui começar a buscar esse assunto? De aprender, de entender? Porque as experiências começaram a acontecer. E como eu não tinha ninguém para me instruir, não tinha conteúdo para estudar, eu fui na fonte, Espírito Santo. Se o Senhor está me dando a experiência, me ensina. Eu não quero ser enganado. Você né? teve experiência com sonhos e visões e começou a buscar. E anjos. E aí ele começou a me ensinar. E o primeiro nível de manifestação angelical que eu tive foi em sonho. Foi em sonho, porque Deus já falava muito comigo em sonho, desde criança. Então, quando ele trouxe o ministério angelical para mim, ele introduziu através dos sonhos. Um dia eu estava lá em casa, depois de eu ter orado em línguas, fui descansar um pouco à tarde, eu deitei para dormir,
Naquela tarde, o anjo do Senhor me visitou, em sonho. Era uma visão em sonho. E ele pegou e falou, chegou para mim, eu via, era um arcanjo, e ele falou assim para mim, me segue, vem e me segue. E eu comecei a seguir ele por um caminho, e a gente seguiu uma trilha. E nessa trilha eu via cenários de pessoas em regiões de cativeiro. E eu observava aquelas pessoas, elas estavam fazendo algo repetidamente. Elas acabavam de fazer e voltavam no começo e fazia de novo. Elas terminavam de fazer, voltavam no começo e fazia de novo. Eram ciclos repetitivos. E eu percebi que cada cenário que eu via acontecia a mesma coisa. Eram atitudes diferentes, mas sempre voltava no começo e fazia a mesma coisa, ciclos. E eu fui observando, e aí eu perguntava pro anjo, o que é isso? Aí eu falava, essa pessoa está presa nessa região de cativeiro, assim, 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 por causa disso, disso, disso. A gente passava por outro cenário, eu observava e perguntava para ele, e por que ela está fazendo isso? E ele me explicava, por causa disso, disso, disso. E a consequência é essa, essa, essa. E eu vi uns 4, 5 cenários diferentes. E de repente, eu virei para ele e falei assim, mas por que você está me mostrando isso? E ele falou assim para mim, porque você está preso em todas essas regiões de cativeiro e eu vim para te libertar. Você estava preso? A minha alma estava presa naquelas regiões de cativeiro, regiões de finanças, regiões de mágoa, de rancor, de medo. E naquela tarde, o Senhor me trouxe libertação de tudo isso para que houvesse um romper na minha vida. E a partir daí, as minhas finanças estavam uma bagunça. A partir dessa ministração angelical que eu recebi, as coisas começaram a fluir. Na minha vida financeira, na minha vida sentimental, na minha vida ministerial. Em todas as áreas que eu senti que a minha vida não ia, não rompia. E depois, quando eu acordei, eu falei assim, realmente, eu estou fazendo as mesmas coisas. Quando eu começo a prosperar, algo acontece e eu volto lá atrás. Quando eu começo a prosperar, volto lá atrás. Quando o casamento começa a ficar abençoado, aí desanda, começa a brigar tudo de novo. Então eu comecei a observar que havia ciclos repetitivos na minha vida, só que o anjo me mostrou o que causava. Então, através daquela ministração, eu pude corrigir, né? Ele trouxe um direcionamento. Né? E tudo isso aí era a falta de entendimento da palavra e coisas que eu guardava no meu coração, mágoas, rancores. Por quê, pastor? A palavra de Deus diz que, Paulo fala assim, não se privem da graça de Deus. Ou seja, não é que Deus não pode me dar graça, eu é quem me privo de receber a graça. Por quê? Quando a gente permite que uma raiz de amargura, uma mágoa no coração permaneça aqui dentro, eu fico impedido de usufruir da graça de Deus. Então minha vida não rompe. Porque tudo na nossa vida é pela graça de Deus. Favor imerecido. Não é porque eu mereço que eu estou aqui. É um favor, é uma graça de Deus. Deus me deu graça aos seus olhos, você me convidou para estar aqui. Tudo é graça de Deus. Não é porque eu mereço, não é mérito meu. Então, assim, enquanto eu carregava essa mágoa, rancor, das coisas que eu vi meu pai sofrendo, das coisas que eu sofri, que eu vivi, eu não podia usufruir do que Deus tinha para mim. Então, eu precisei liberar perdão, né, para que eu pudesse começar a receber o fluir do rio da graça de Deus. Então, a partir dessa ministração com o anjo ali em sonho, de libertação, foi uma experiência muito forte de libertação. O anjo falou assim, eu vim para te libertar. E a partir daquele dia, meu ministério foi assim, buf, rompeu. Mas interessante, porque você já estava na obra, já tinha sido ungido, sim, pastor, já estava orando bastante língua e ainda precisava de libertação. É possível isso? Vamos dizer, pessoas que estão assistindo falam assim, eu sou um pastor, sou um profeta, sou um evangelista, ou membro, mas é aquele que é crente não sei quanto tempo e ter área que precisa de libertação. É possível isso? É possível. Porque a gente está numa caminhada, né? A palavra de Deus diz que a luz do justo é como a aurora, que vai brilhando cada vez mais, né? E a cada dia as misericórdias do Senhor se renovam. Então, assim, a cada dia o Senhor ministra algo novo sobre a minha vida e faz com que a minha luz cresça. Então a gente vai numa crescente de libertação, a gente vai numa crescente da unção, a gente vai numa crescente em tudo, é uma caminhada de fé. E a nossa fé também ela tem que ser crescente, né? É como um grão, que ele morre e se torna uma grande árvore.
né? Então é crescente, é de fé em fé, de glória em glória. Então, à medida que você ora em línguas, o Espírito Santo ele vai ministrando aquilo que você precisa. Vou dar um exemplo, ó. Até falei isso na live com o apóstolo Luciano ontem. Isaías, o profeta Isaías, ele era um profeta de Deus. O homem de Deus da nação naquela época. Mas quando ele entra no templo e Deus abre a visão dele, o que ele começa a ver? O trono, ele vê o Senhor assentado, os anjos voando, cantando, uma experiência angelical maravilhosa. Imagina você ver o trono de Deus, o templo todo cheio da glória e os anjos, serafins voando, cantando santo, santo é o Senhor dos exércitos. O que acontece ali? Ele tem a visão, só que o Espírito confronta ele. E aí ele fala, ai de mim, eu vou morrer. Porque ele começou a ser confrontado dentro dele. Com o quê? Com o pecado que ele tinha. Eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo corrompido, idólatra e de impuros lábios. Eu estou me tornando igual ao povo. O povo devia ter ele como exemplo, mas não, estava sendo ao contrário, né? Ele estava se moldando aos padrões do povo. Então ele precisava de libertação. E quando ele confessa, olha, os meus lábios são impuros, o que acontece? Logo em seguida, sai um serafim, pega uma brasa viva e toca na boca dele. E ali traz purificação, santificação, traz libertação para ele. Daquela atitude que corrompia o coração, que corrompia a alma, que contaminava a unção que ele carregava, né? E aí, a partir desse momento que ele foi purificado, santificado, ele começa a ouvir a voz de Deus. A quem enviarei? Quem irá por mim? Até então ele só estava vendo a glória, ele estava vendo a manifestação do poder, ele estava ali no ambiente angelical, no ambiente de adoração, mas precisava de libertação. Então você pode estar orando em línguas, você pode estar se movendo nos dons, você pode estar tendo experiência com anjos e ainda assim precisar de libertação em uma área da tua vida. Porque você precisa ser convencido pelo Espírito Santo. E quando isso acontece? Quando você está se enchendo dele, quando você está buscando, quando você está orando em línguas, o Espírito Santo ele vai trazer à tona o que você precisa tirar da tua vida, o que você precisa renunciar. Né? E ele precisava de libertação, olha só, ele estava naquele mover todo e ainda precisava de libertação. Mas sempre que Deus quer te levar a um novo nível, pastor, ele vai te espremer mais. Ele vai te pedir um novo nível de renúncia. Ele vai precisar te santificar em determinadas áreas para que você possa suportar o peso da unção nova. Porque a unção não vem de qualquer maneira, ela não vem de qualquer jeito. A unção de Deus é preciosa e ela não pode ser contaminada com os nossos pecados, com as nossas iniquidades e transgressões. Então vem o serafim, purifica ele. E onde que o serafim toca? Exatamente na boca, nos lábios. Aí mais pra frente você vai ver que naquele dia ele recebeu uma unção diferente. Porque lá pra frente ele fala assim, o Senhor me deu uma língua erudita. Naquele dia em que o serafim tocou a boca dele, além de santificar, de purificar, ele recebeu uma língua erudita. Para ter uma palavra de sabedoria àqueles que precisassem. Uma palavra de cura e restauração àqueles que estivessem enfermos e oprimidos. É forte, né? É forte.